Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho de eletroquímica, continuando o que a gente já falou, né? Continuando o assunto eletroquímica, e a gente vai falar das semi-reações da pilha agora, e vamos fazer um cálculo do potencial padrão, que é justamente a voltagem, né? Ou a tensão que a pilha pode promover, ok? Então primeiro a gente vai lembrar um pouquinho do funcionamento da pilha aqui bem rapidinho. Na verdade, a parte que mais nos interessa agora é a parte da placa do eletrodo aqui que ganha elétrons ou que perde elétrons. Então vamos relembrar um pouquinho aqui, ó. O eletrodo de zinco aqui, ó, ele perde partículas para o líquido, ok? Vai perder as partículas aqui durante, né, lembrando aqui que é a pilha de Daniel, né? A pilha desenvolvida por John Daniel, né? Um químico inglês lá bem importante. Então, só para a gente lembrar, né, ele ligou essas duas placas aqui, né? Na placa de zinco, o material é perdido aqui para o líquido, então acontece o processo de corrosão. Na placa de cobre aqui, as partículas do líquido vêm para a placa, então tem um depósito de material, ou seja, um aumento de massa, né? Conectado isso aí por um fio, se você está perdendo material desse lado, você sobra cargas negativas aqui. Se você está ganhando material desse lado, falta cargas negativas. Então, as cargas, você ligando aqui, as cargas negativas começam a andar pelo fio, se deslocando por ele, produzindo a corrente elétrica, ok? A eletricidade nada mais é que partículas negativas, ou seja, os elétrons, se deslocando pelo fio aqui, indo de um polo para o outro, tá bom? O que a gente vai entender agora são as reações, as semi-reações de cada lado da pilha, e vamos calcular o potencial que essa pilha tem. Vamos utilizar esse exemplo ainda da química da pilha né, que vai promover essas reações químicas aqui com o zinco e com o cobre, ok? Então aqui a placa de zinco, aqui a placa de cobre, para a gente lembrar aqui o lado negativo e o lado positivo. Então aqui, ó, está acontecendo uma perda de material, né? Então as partículas estão partindo, né, indo para o líquido, e aqui as partículas estão indo para o sólido. Nessa tabelinha aqui a gente tem as semi-reações de diferentes potenciais, de diferentes materiais, né? Então, por exemplo, nossa pilha aqui é de cobre e zinco. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai localizar o cobre e localizar o zinco. Então aqui está o cobre, tá, aqui é o 0,34 o potencial dele. Aqui tem 0,34 negativo, já explico. E aqui está o zinco, ó, o zinco menos 0,76 e aqui o zinco mais 0,76. O que ele quer dizer com isso aqui? Então, por exemplo, o cobre, né? O cobre ele apresenta a maior tendência de ganhar elétrons, tá? Lembra da regrinha aqui, ó? Então, o zinco, os elétrons estão vindo aqui em direção do cobre. Então ele tem a maior tendência de ganhar elétrons. Então ele tem um potencial de redução maior. Olha aqui o valor, o potencial de redução. Redução por quê? Porque você está mandando partículas negativas, ele está ficando menor, está ficando com uma carga menor. Quanto mais negativo você tem, menor vai ficando o valor. Então o potencial de redução dele aqui é maior, ok? Ele consegue reduzir mais e o potencial de oxidação dele é maior. Então, olha o cobre aqui, ó. Potencial de redução dele mais 0,34, potencial de oxidação aqui menos 0,34. Tá? Já o zinco, se a gente pegar o zinco aqui, ó, né? Ele apresenta maior tendência de perder elétrons. Lembra? Os elétrons estão saindo daqui, ele está perdendo elétrons. Então, o potencial de redução dele é menor, ou seja, se ele está perdendo elétrons, ele está ficando cada vez mais positivo. Então, ele não está tendo uma redução, né? O potencial dele é menor. E o potencial de oxidação dele é maior. Então, olha aqui o zinco, ó, potencial de redução dele menor, potencial de oxidação dele maior. Tudo bem? Quando a gente for fazer o cálculo, a gente vai utilizar o potencial de redução. Tá? A IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que regulamenta todas que padroniza, né, os cálculos, as regras na química, ela orienta que seja feito o cálculo do potencial da pilha pelo potencial de redução. Okay? Os valores são iguais, só que os sinais são diferentes. Né? Então a gente vai utilizar o potencial de redução como efeito do cálculo do potencial padrão, e a gente vai fazer esses cálculos já já. Tá? A primeira ideia era essa, a gente entender um pouquinho essa tabela. Essa tabela aqui você consulta fácil na internet, nos livros tem com tranquilidade, a gente vai utilizar um pouquinho essas semi-reações. Então lembre que a gente está falando então do zinco e do cobre, ok?
Vamos lá, olha as semi-reações aqui, ó. Então, tirado lá da tabela, tá? Só não estou colocando o valor, né? Então, o cobre, né? O que acontece com o cobre? O cobre ele ganha elétrons, né? Só para a gente lembrar, ó, o cobre tá, olha, a setinha aqui está indicando os elétrons, ó. Então, o cobre aqui, ó, a placa de cobre ganha os elétrons, tá? O zinco ele perde elétrons, ó, perda de elétrons, tá? O cobre aqui, ó, ganha de partículas na placa. Então, aqui, ó, as partículas vêm para a placa aqui, né? Então a gente vai entender o que acontece na semi-reação. Se a gente tem partículas dissolvidas no líquido aqui, que está em forma de íons, e ela vem para a placa aqui, que está em forma metálica, a reação vai ficar assim, ó. Cobre 2+, aqui ó, quando tem um 2+, está representando em forma de íons, ok? Se transformando em cobre metálico, tá? O cobre metálico aqui, ele não tem símbolo nenhum, não tem número nenhum, ou pode ter um zerinho aqui em cima, representando o cobre metálico, tá? Como a carga aqui é 2+, significa que essa transferência aconteceu 2 elétrons nessa transferência aí, tá? Olha o zinco já é o contrário, o zinco ele estava na forma de metal, e ele perdeu partículas para o líquido aqui, se transformando em íons. Então, o zinco aqui estava na forma de metal, metálico, se transformou aqui na forma de íons, ok? Então o zinco metálico, para se transformar na forma de íons, também tem a transferência de 2 elétrons. Tá? Então essas aqui ó, são as semi-reações do lado do cobre, da pilha do lado do cobre, e a semi-reação do zinco, ok? Vamos continuar aqui, ó. Então, ó, quando a gente tem as semi-reações, a gente vai ter que seguir um padrãozinho aqui, ó. Então, o cobre é o potencial maior, tudo bem? Então, o cobre ele vai ser preservado, ó. Cobre 2+, mais 2 elétrons, formando o cobre metálico. Tá aqui, ó. Tá, ó. Que é o cátodo, que é a parte que tem o maior potencial. Então, cobre 2+, esse aqui significa aquoso, tá? Aquoso é que está dissolvido em água, mais 2 elétrons, formando o cobre metálico aqui, ó. Aqui tem o menor potencial, ó, que é a do zinco, a gente vai inverter ela. Tá? Sempre então aqui, na verdade ela já está aqui invertida, né? Mas quando você pega na tabela, elas estão todas iguais, né? Sempre o metálico está desse lado aqui, então você inverte o lado negativo dela aqui, ó. Tá? Aqui tem menor potencial. Então vai ficar assim, o zinco metálico, né? Mais o zinco 2+, e mais 2 elétrons aqui. Olha aqui em cima a semi-reação. Então o que você tem que pegar? Vai lá na tabela, o que tem maior potencial você copia, o que tem menor potencial você inverte. Ó. Quem estava do lado esquerdo aqui vai para o lado direito, e quem estava do lado direito vai para o lado esquerdo, inverte, faz a inversão. Tá? Por que isso? Porque a gente vai cancelar a quantidade de elétrons aqui agora para a gente montar a equação global ou a reação global da pilha. Tá? Então a gente cancelando os elétrons aqui, ó, 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui, ó, tudo que sobrar a gente desce. Ó. O zinco, esse Szinho que significa sólido, tá? Que é o metálico, né? O zinco metálico, estou descendo aqui, ó, ok? O cobre aqui na forma de íon está aqui, ó, os dois que estavam antes da seta. Tá? Agora o zinco aqui na forma de íon foi colocado nesse lado, e o cobre na forma de metálica, né? O cobre na forma sólida aqui, foi colocado desse lado. Então tudo que estava antes da seta se preservou antes da seta, tudo que estava depois da seta foi mantido depois. Então a gente tem aqui ó, a semi-reação do zinco, a semi-reação do cobre. Tá? Ele pode ser chamado também de semi-reação do cátodo ou semi-reação do ânodo, ok? E essa aqui é a reação global da pilha, tá? Preservando certinho quem está do lado esquerdo e quem está do lado direito da seta, tá bom? Vamos para o cálculo do potencial agora. Você vai lá na tabela, né? Pega lá o valor da semi-reação lá do potencial de redução. Então, do cobre estava 0,34 positivo, do zinco estava menos 0,76, ok? O que a gente vai fazer? Então, o potencial maior menos o potencial menor. Tá? Então, o potencial maior 0,34 positivo, menos da fórmula, e o potencial menor aqui, ó, menos 0,76. Ok? A hora que você faz a regrinha de sinal aqui, ó, menos com menos vai dar mais, 0,34 mais 0,76 vai dar 1,10 volts. O que significa isso? Quando eu produzo uma pilha que tem nela cobre e zinco, a gente consegue produzir uma corrente, uma voltagem, perdão, né? Pode ser chamada de DDP, pode ser chamada de tensão, pode ser chamado de força eletromotriz ou voltagem, tanto faz. A energia ali, a voltagem é de 110 volts, que é produzida por essa pilha de zinco e cobre. Tudo bem? Vamos lá verificar um outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar a pilha de cálcio e mercúrio, ó. Então, ó, venho aqui na tabelinha aqui, ó, localizo o cálcio, tá, ó, tá aqui, ó.
né? O cálcio a gente vai pegar o potencial de redução, tá? Para essa tabelinha que ele está do lado esquerdo, ok? Sempre ele está indicando aqui em cima. Não vamos pegar o valor de oxidação. O número é o mesmo, mas o sinal muda, tá? Então a gente tem aqui o valor do cálcio menos 2,87, ok? E a gente vai procurar o valor do mercúrio. O mercúrio Hg está aqui embaixo, ó, tá? Mais 0,85. Quem que é o menor dos dois? O menor é o cálcio, né? Menos 2,87, e o maior é o mercúrio aqui, mais 0,85. Então a gente vai colocar o maior na frente, tá? O potencial maior na frente, menos, que é da fórmula, o potencial menor aqui, que é do cálcio, ok? Fazendo a regrinha de sinal aqui, menos com menos vai dar mais, então 0,85 mais 2,87. Então, se a gente produzir uma pilha com material cálcio e com material mercúrio, a gente vai conseguir uma voltagem, uma tensão de 3,72 volts, ok? Até mais.